Desconstruir. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África. O meu nome é Tomé Ramos e a convidada de hoje é uma grande atriz portuguesa, a incrível Cláudia Semedo. Não gostas dos elogios? Não reages bem aos elogios? Não, eu gosto dos elogios e acho que devíamos aprender a elogiar mais, mas também precisamos de aprender a ouvir elogios, Sim. que nem sempre é fácil. Eu gosto muito de elogiar, tenho um bocadinho mais dificuldade em saber comportar-me depois de receber um elogio. Eu percebo. E normalmente estas introduções em programas começam sempre com elogios. Sim, Mas são assim de sempre que- muito épicas. Mas de que forma começar? Às vezes pergunto-me, não é? Sim, eu acho que começaste muito bem. Boa. Gosto muito do que tu disseste, acho ótimo. Sim, mas eu adoro ver a cara das pessoas. Por isso é que- Olha, quero já começar pela peça em que estás a trabalhar, Casa com Árvores Dentro. Podemos começar por aí. Podemos começar por aí já. De que forma é que as fraturas sociais, as discriminações, os preconceitos estão aqui representados nesta peça? Sem revelar muito. Porque Sim, senão era depois- isso que eu ia dizer. Eu acho que é uma ótima pergunta para fazer a quem nos está a ouvir para irem descobrir. Mas neste Casa com Árvores Dentro, que é um projeto pensado por mim, mas sonhado com muita gente. De que forma é que representamos estas fraturas? Estamos dentro de uma casa, que é uma casa de acolhimento, com 5 personagens, que cada uma delas vive a sua história e a sua história tem esse lugar de à margem, não é? Esse lugar marginalizado. E nessas relações, que são relações que, como em qualquer outra casa, são relações de poder, relações de manipulação, relações de autoconhecimento, relações de imposição. Vamos discutindo, vamos falando, vamos apresentando, mostrando. Esta peça está no Teatro. Municipal Amélia Rei Colasso, em Algés, até dia 27 de novembro, de quinta a sábado, quinta, sexta e sábado, às 21 horas. Mas no último fim de semana, no dia 27, que é um domingo, vamos fazer uma sessão especial à tarde. Ok. E porquê é que devemos de ver esta peça? Porque devemos ir ao teatro, para começar, ponto. Porque eu acho que faz muita falta esta nossa ligação às artes, e se a música vem ter connosco e facilmente nos transporta para qualquer sala de espetáculos, o teatro tem uma tarefa um bocadinho mais difícil. Porque não é só sobre sentir, é também sobre pensar. Não que a música não seja, que a música também é muito, mas a música invade automaticamente, não é? O teatro passa por uma tomada de decisão. E Não eu está acho na rádio, por exemplo, o teatro, não é? Sim. É difícil, enquanto que se entrarmos num carro. Sim, À o partida está acesso, uma rádio. implica uma decisão, não é? Uma tomada de decisão. E eu acho que é necessário irmos ao teatro. Porquê? Porque o teatro abre-nos a porta para várias realidades e, ao fazer isso, obriga-nos a pensar na nossa realidade. Funciona como uma espécie de espelho também. Muitas vezes vemos retratados os nossos comportamentos, muitas vezes vemos retratados comportamentos que nunca identificámos como comportamentos nocivos ou que podem magoar alguém. E eu acho que é importante irmos ao teatro por isso, para pensarmos um bocadinho a vida. Porquê é que as pessoas devem ir ver esta peça? Porque foi feita com muito amor, para começar. Porque tem um elenco incrível, porque foi um mergulho muito sério de todas as pessoas da equipa, desde o Calaf na sua parte de curadoria musical, que aproximou o Seiji e o Toti Samed e a Naela para prepararem a sonoplastia, desde o texto que a Gisela Casimiro escreveu, passando pelo trabalho do o Rodrigo Saturnino, que é um artista plástico, ativista, sociólogo, é um homem do pensamento e que tratou ali do nosso cenário, que trata também para além de oferecer um lado muito funcional aos atores no estar na peça, também promove ali um momento de pensamento sobre estas nossas questões da transparência, da opacidade, do reflexo. Foi um projeto todo ele feito com muito cuidado, com muito carinho, e eu acho que... Com uma grande equipa. Com uma equipa incrível, com a equipa da companhia de atores, a Diana, a Maria João, o Sérgio, o Tiago, a Sara, toda a gente muito, muito dedicada a prepararmos aqui um
um objeto que é muito sensível, porque isto de falar de discriminações e de lugares de preconceito é muito sensível, porque há muitas histórias, muitas vertentes, muitas sensibilidades, e então foi assim um trabalho quase de filigrana, mas que eu acho que nos deixa muito orgulhosos. As pessoas têm saído da sala muito comovidas, com vontade de conversar, e eu sinto que a missão está a cumprir-se. O feedback do público tem sido positivo. Sim, o feedback do público tem sido muito positivo. É muito engraçado que este espetáculo acaba e há um silêncio. Há um silêncio que ainda demora um bocadinho e que se percebe que Mas é um silêncio bom, é um silêncio ótimo. de reflexão. É um silêncio ótimo. Eu sinto que ficam assim as ondas a reverberar na sala e tem sido muito bom ouvir esse silêncio quando a peça acaba, Porque é o suposto, então. é o suposto. As palmas vêm depois e vêm muitas e são ótimas, mas o silêncio diz-me que houve uma escuta. E eu acho que era isso que nós procurávamos nesta peça, que houvesse uma escuta e possivelmente uma reflexão depois dela. Ok. Olha, e como é que surge esta ideia de fazer esta peça? Eu não sei bem como é que se processa todo o Sim. processo, desde alguém ter a ideia até estar Sabes num que teatro. os processos são muito diferentes. Há encenadores que leem uma peça, gostam e pensam, quero fazer isto, e depois convidam as pessoas ou fazem castings. Pronto. Eu normalmente, até hoje, nunca parti para a criação com um texto já existente. Eu normalmente identifico coisas que me inquietam neste meu olhar perante a nossa sociedade e construo o texto a partir daí e chamo pessoas para se juntarem a mim. Gosto muito desta coisa de trabalhar em rede, não gosto de trabalhar sozinha. Acho que amplifica os temas, amplifica as visões. E depois normalmente chamo pessoas para trabalhar comigo e depois começa daí o processo. Mas este prefixo de desumanização, que resultou neste texto teatral Casa com Árvores Dentro, o nasceu de uma conversa onde estávamos a discutir o Plano Nacional contra o Racismo, e um dos interlocutores, que é o meu querido amigo Dino de Santiago, falou de uma questão que eu nunca tinha conseguido verbalizar daquela forma, mas que me ficou a ecoar durante muito tempo. Ele dizia que antigamente, hoje em dia obviamente que já não é? Porque já tem um nome que o precede, mas que antigamente chegava a um lugar e antes de poder ser o Claudino Pereira, já era o preto. Antes de ter um nome, uma personalidade, uma identidade individual, singular, porque é aquilo que nós somos, indivíduos, cada um com o seu comportamento, ele já era o preto. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei a pensar naquilo e nesta coisa de nós, antes de termos direito à nossa existência, quando pertencemos a um grupo, normalmente um grupo que é marginalizado, que é discriminado, não temos direito à nossa identidade. E é daí que nasce o P de preconceito, enquanto prefixo de desumanização. Esta coisa de os preconceitos desumanizarem-nos, porque colocam-nos num grupo com uma forma de agir que não é a nossa, que não é necessariamente a nossa, que normalmente não é a nossa. E então foi assim que surgiu o P, prefixo de desumanização. Depois comecei a pensar com quem é que eu gostava de o fazer. A Gisela e eu estávamos juntas na UNA, que é a União Negra das Artes, e eu gostava muito da forma como ela falava, gostava do que já tinha lido dela, que ela é poeta, é ativista, é artista plástica também, é performer, é assim uma mulher tridimensional e muito forte nas suas várias dimensões. E convidei-a para fazermos juntas, para pensarmos juntas o que é que queríamos escrever, do que é que queríamos falar. Fomos trocando ideias. Ela tinha tido uma experiência muito forte enquanto voluntária numa casa de acolhimento. Eu desde sempre que também trabalho com casas de acolhimento e então fez-nos muito sentido. Ela começou a escrever, convidei o Calaf para fazer a curadoria musical, convidei o Rodrigo para fazer os cenários e depois fomos trocando ideias. E é muito engraçado porque tu disseste que não sabias como é que isto se processa, mas vais poder saber, porque nós também temos Vai o haver Miguel. um making of. Sim, temos o Miguel Afonso Carranca a preparar o documentário do processo de criação do P, desde a ideia até à peça
estar no Interessante, palco. interessante. E tudo o que tu fazes tem por base sempre essas preocupações sociais? Tu disseste que olhavas para a sociedade e vias as questões que te preocupavam mais. É sempre, Sim, as coisas esse vêm é o meu sempre norte. daí? Sim, É o teu propósito? no ato de criação, sim, é o meu propósito. Acho que é mesmo a minha forma de estar no mundo, é perceber. Para já norteio-me sempre com esta ideia de lidar com os outros como gostava que lidassem comigo. E normalmente o que me motiva a criar é esta minha necessidade de falar sobre coisas que eu acho que estão desajustadas. E é isso que me motiva a criar. Ok. Olha, e que é que dirias que é o público-alvo desta. Pode não ter um público-alvo desta peça. Sim. É toda a gente? É algum. A nossa classificação etária é maiores de 12. Eu diria que depois dos 12 toda a gente devia ver a Devia peça. haver. Ok, Sim. não tem um Não, segmento não tem um específico. segmento, porque as pessoas identificam-se de formas muito diferentes. E nós tivemos uma experiência incrível que no ensaio geral convidámos um grupo de uma casa de acolhimento para ver o espetáculo e estavam miúdos e miúdas dos 12 até aos 18 e foi muito impactante a reação e a conversa que tivemos a seguir foi muito, muito impactante. Mas a acompanhar esse grupo estava um educador que já tem, atualmente deve ter os seus 50 e poucos, e a reação dele também foi incrível. Portanto, eu acho que a peça terá diferentes leituras consoante a nossa vida e o nosso momento atual. Mas eu acho que é para toda a gente, ela não tem. Eu acho que os objetos artísticos, mesmo as peças que dizem ser para a infância, por exemplo, eu leio muito aos meus filhos à noite, mantivemos este hábito desde pequeninos de cantar e contar histórias. E eu adoro os livros para a infância. Ficas a pensar, também te dão mensagens? Dão, claro. E eu acho que quando as obras são boas, não têm idade. Por mais que elas estejam indicadas para aqui, ou para ali, ou para a infância, eu acho que não têm idade. Claro que há obras que implicam uma maturidade maior para um entendimento, mas eu acho que quando são boas e quando nós temos as pessoas certas ao nosso lado para descodificar, e digo isto porque muitas vezes levo a minha filha a peças que ainda não são propriamente para a idade dela, mas depois desconstruo com ela. Eu acho que quando as obras são boas, elas têm várias camadas de entendimento. Sim. Pois às vezes é só preciso esse contexto para a pessoa perceber e depois acabas por. Sim, e nós absorvemos Mas à faz nossa sentido medida, isso. sabes? Nunca tinha pensado nisso. Essa é Sim. uma grande frase. Quando as obras são boas, não têm idade. Olha, já temos título para já isto. temos título. Olha, mas quem é que tu estás a sentir que está mais a ir à peça? Achas que há Nós temos um público muito diverso, mesmo muito, muito diverso. Os jovens estão lá? Os jovens têm estado lá. Os jovens têm estado lá, sim. Também temos um elenco muito jovem e se calhar também puxam um bocadinho pelos seus pares. Mas os jovens têm estado lá e também a Academia de Saberes também tem estado por lá. Okay. Portanto, temos desde jovens muito jovens a jovens não tão jovens. Ok. Tu achas que os jovens estão a ir ao teatro ou não? Acho que é difícil generalizar. Eu acho que há jovens que vão. Olha, eu tenho ido muito ao Teatro Nacional ultimamente. E tenho visto lá gente muito nova. Mas também tenho ido a outros teatros onde vejo as mesmas pessoas que sempre vi. E eu acho que não há uma regra. Eu acho que há peças que naturalmente chamam mais os jovens, há temas que naturalmente chamam mais os jovens, mas eu acho que não há uma regra. Eu acho que há jovens muito interessados e há jovens muito desinteressados. É difícil mas qual é que generalizar. será a porcentagem? Ou seja, eu percebo isso, que não há uma regra, Sim. não é? Claro que vão sempre. Olha, existir. Os últimos espetáculos que eu vi variaram muito, desde salas um pouco mais maduras a salas muito jovens. Portanto, não te sei dizer. Eu gostava que mais jovens fossem ao teatro e menos jovens também, porque há muita gente que ainda não vai ao teatro. Há muita gente a deixar essa maravilha de fora da sua vida. Mas diria que há jovens muito disponíveis para ouvir, para pensar, para ver, para
para usufruir daquilo que a arte tem para lhes dar. Mas gostava que fossem mais, sempre mais. Claro. Pá, estava a pensar nisso porque pá, nós temos tantas distrações. E às vezes, não sei, tenho medo que as pessoas mais jovens acabem por não usufruir do teatro. E são coisas fáceis porque entram-nos, E eu como contra dizias, mim falo não é? também, que tenho ido muito pouco. Sim. Porque são coisas fáceis, porque nos entram em casa, porque nos permitem ficarmos no conforto do nosso sofá, porque chegam a nós e não implicam a tal tomada de decisão, não é? Porque está frio, já está a começar a chover e sair de casa para ir ver uma peça e tal, pronto. Mas eu acho que nada substitui a experiência de tu teres atores à tua frente e poderes respirar com eles e poderes fazer uma coisa que em casa nunca poderás, não é? Porque quando tu vês um filme, mesmo quando tu vês teatro em casa, que já acontece, não é? Já podes ver algumas peças, não és tu que escolhes para onde estás a olhar, não é? E quando tu estás no teatro, tu podes escolher ver o que quiseres, ainda que a cena esteja com o foco mais numa personagem ou noutra, tu podes ver tudo e escolher para onde é que vai o teu olhar e poder usufruir de uma experiência muito intensa. E tens os atores ali a representar para ti. Eu acho que é uma coisa muito única, poderes olhar olho no olho, sentires a energia e esta coisa de fazermos teatro, supostamente fazemos todas as noites a mesma coisa, mas é só supostamente, porque as energias mudam muito. As energias mudam muito. De acordo com o dia da semana, por exemplo? Não, de acordo com o público, Mais com o público. sim, porque há público que te dá uma coisa, há outro público que te dá outra, há uns que riem muito, há uns que não riem nada, há uns que riem numas zonas, há outros que não riem noutras zonas, há uns que ficam com uma respiração mais grave e tu vais sentindo isso e isso vai interferindo. Eu acho que o público é a peça que falta para estar completo o elenco do teatro, não é? Como é que tu lidas com esse feedback imediato, não é? Porque o é. Sim, Enquanto que eu quando estás a adoro. fazer uma novela ou um filme, só sabes depois, não é? E ali estás a representar e estás no momento a receber esse feedback. Sim, Adoras essa sensação. Eu adoro essa sensação de ter o público presente e de ir sentindo a tensão na sala, o humor da sala, a energia da sala. Eu adoro. Adoro. E acho que faz muita falta um ator em teatro, faz-nos muita falta essa presença. Okay. É mesmo muito importante quando nós estamos em fase de ensaios em que não temos ninguém na plateia. Por isso é que agora cada vez mais nos ensaios gerais e um bocadinho antes as pessoas vão abrindo as salas para terem amigos e público assim mais próximo, familiar, presente, porque muda mesmo qualquer coisa. Tu achas que um grande ator tem de passar obrigatoriamente pelo teatro? Eu acho que um grande ator é um grande ator. Normalmente os grandes atores procuram o teatro. Normalmente procuram porque é uma experiência muito diferente. Esta de teres um guião e de teres tempo para o preparar do início ao fim, para poderes criar os teus arcos de ação, de personagem e criares com uma noção de princípio, meio e fim, é muito poderoso. É mesmo muito poderoso e permite fazer uma construção da personagem muito séria e com decisões muito específicas e aplicares exercícios para fazer isso, e isso é muito interessante porque permite-te ir mais fundo, seres mais profundo no teu trabalho. Em televisão é um imediatismo completamente diferente. Depois nas novelas tu não tens logo a personagem como ela vai ser exatamente, porque tens um esboço, vai-se desenhando, mas às tantas no episódio 70 acontece qualquer coisa que muda a personagem completamente e muda aquilo que estavas a fazer e muda. É diferente, são trabalhos diferentes. Eu não acho que um seja mais válido do que o outro. Eu acho que o trabalho de um ator e o seu trabalho de representação é válido onde quer que ele esteja, desde que ele o faça com seriedade. Mas achas que os atores que fazem teatro são mais respeitados no seio da indústria ou não? Depende. Eu não faço ideia, são Sim, percepções. depende. Eu acho que antigamente era um bocado mais assim. Entretanto, o mediatismo televisivo ganhou uma proporção que antigamente não tinha, não é? Potenciado muito pelas redes sociais e tudo mais. E eu atualmente acho que um bom ator é respeitado onde quer que esteja. Mas sim, havia essa coisa de que o teatro é que nos dava depois
a chancela, não é? Ali o carimbo, o selo de qualidade. Mas acho que hoje em dia já se perdeu um bocadinho essa. Já ultrapassámos isso. Já ultrapassámos isso. Agora, eu acho que um ator tem de se experimentar nas várias áreas para se perceber também. E depois há uns que gostam mais de fazer televisão, há outros que gostam mais de fazer teatro, há outros que só gostam de fazer cinema. Pronto, isso depois também tem a ver com cada um. Qual é o uma teu escolha caso? muito pessoal. Eu sou um bichinho de teatro. Eu gosto muito de estar no teatro. Okay. Tenho pena que o teatro, infelizmente, em Portugal não tenha condições para oferecer a quem faz ali a sua arte, tirando lugares muito específicos, não é? Mas infelizmente não temos as estruturas para que a arte seja respeitada e os seus artistas também sejam respeitados. Mas eu sou claramente um bichinho do teatro. Se me tiram o teatro, eu fico triste. E costumas ir ao teatro? Eu vou muito ao teatro. Qual é que foi a última Eu vou peça muito que ao viste? teatro. A última foi a Casa Portuguesa. Não. Depois disso já fui ao Meridional. Gostava muito de ter de tido a visto. oportunidade. Ainda da Casa andam por Portuguesa. aí, ainda andam por aí. Já não estão aqui em Lisboa, mas ainda pois. andam por aí. Mas eu vou muito ao teatro. Gosto muito de ir ao Teatro Meridional, que é um dos meus teatros favoritos. Este ano fazem 30 anos de existência. Gosto muito, 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 respeito muito o trabalho do Miguel Seabra e da Natália Luísa. São assim dois criadores que admiro muito e que construíram um universo muito, muito coeso, muito consistente, também muito de observação da nossa sociedade e da realidade. E eu gosto muito do que eles me fazem pensar, do que eles me levam a pensar. Mas vou muito ao Teatro Nacional, vou ao Teatro Aberto, vou à Comuna, vou ao teatro, vou muito ao teatro. Gosto muito de ver teatro. Vou ao TEC. Essa peça, a Casa Portuguesa, vale a pena? Eu acho que vale Agora sempre a dizias pena. assim, não. Não, é péssimo, é horrível. Não, eu super acho que vale sempre a pena ir ao teatro e mais. Acho que eu posso dizer gostei ou não gostei. E tu podes ir à peça e ter uma opinião completamente diferente da minha. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu gostei muito do espetáculo, obrigou-me a pensar, que é o que eu adoro. A sério, eu meço um bocadinho as peças por aí. Se me divertiram muito, se me fizeram pensar, meço um bocadinho sempre por aí. E eu gostei muito da proposta do Penin, do Pedro Penin, nesta Casa Portuguesa disruptiva, que nos obriga a repensar também este lugar de casa e de família e de costumes. Gostei muito, os atores estavam fenomenais, estiveram todos muito bem, o texto é bom, é um texto mesmo que obriga a essa reflexão e eu gostei bastante. E tu preferes, não tens de preferir, mas o que é que mexe mais contigo? Aquelas peças que te fazem pensar ou essas que te divertem mais? Ou um mix dos dois? Eu gosto de me divertir, gosto de me rir, gosto de peças a miúdo leves, mas eu quando vou ao teatro eu gosto mesmo do exercício de inquietação. O que é que eu trago? O que é que eu trago depois de ver aquela peça? É esse o exercício que me interessa. E no cinema também sentes isso? O cinema já levo de forma mais ligeira. O cinema pode ser aquele filme de domingo à tarde? Sim, o cinema já é. Hoje preciso de descansar a cabeça, então vou ver uma comédia. Hoje apetece-me pensar, então vou ver outra coisa. Já escolho um bocadinho mais consoante o meu humor. Mas também é uma coisa de acesso muito mais fácil, porque para termos cinema já não é preciso ir ao cinema, não é? Eu gosto muito de ir ao cinema, eu gosto muito da experiência de ver cinema numa sala de cinema, mas também já vejo muito em casa. Já vejo muito em casa. E então é uma coisa muito mais simples. E ao teatro, como é o tal processo de hoje vou ao teatro, não é? Tenho muito mais cuidado a escolher. Ok. Olha, a última vez que fui ao teatro fui ver o Perfeitos Desconhecidos. É sério? Exatamente. Já aqui não em vais ao Lisboa. teatro há algum tempo. Nós já parámos quase há um ano. Eu disse há pouco, quando falava dos jovens, contra mim falo. Sim, olha, sim. um trabalho do Pedro Penin, que era o nosso encenador, completamente diferente da Casa Portuguesa. Completamente diferente. Sim. Não tem. O Perfeitos Desconhecidos tem uma energia muito mais descontraída, não é? Mais cómica. Sim, eu diria que não, assim, muita gente saiu de lá a dizer esta comédia. Eu não acho que seja uma comédia pura e dura. Eu acho que é uma comédia bastante densa, não é? Aquilo que se chamaria de comédia negra.
Sim, dá muito que pensar. Eu acho que dá que pensar, só que dá que pensar naquele lugar da gargalhada, não é? Que é um bocadinho mais. Dá para disfarçar. Dá para disfarçar. Estamos mesmo a falar sobre isto. Dá para disfarçar, mas eu gostava muito dos Perfeitos Desconhecidos por esse lado, não é? Das relações humanas, daquilo que nós dizemos sobre nós, daquilo que nós fazemos e não queremos dizer, mas nas nossas ações fica muito claro. Eu achava um exercício também bastante interessante sobre relações humanas. Gostaste de fazer essa peça? Gostei muito. Andou em tour mesmo pelo país? Sim, nós estivemos quase um ano no Teatro Maria Matos e depois fizemos quase 6 meses a sair ao fim de semana pelo país fora. Foi Sim, assim senhora. bastante. De janeiro a maio, 5 meses. Foi assim um projeto bastante intenso e com um elenco muito divertido. Ríamos-nos muito. Foi um trabalho muito giro. Sim. Eu já tinha visto o filme. Sim. Tinha visto até a versão Francesa, italiana. francesa. Aquela que está. Sim, foi a francesa. Mas gostei muito de ver representado em teatro. E era diferente. Tem um toque totalmente diferente. Era Ou seja, diferente. a essência, percebe-se, pronto, qual é que é a base da história, mas há pontos que são. E podes Há ver valor tudo. acrescentado. E podes ver tudo, não é? Sim. Tu podias acompanhar as personagens todas e no filme tu só vês aquilo que o realizador quer que tu vejas, não é? Dá-te o plano apertado e mostra-te quem é que mexeu no telemóvel, quem é que não mexeu, quem é que fez, quem é que não fez. Sim. Mas eu acho que o teatro é muito mais democrático nesse sentido. Sim. Sem dúvida. Olha, agora gostava de recuar lá atrás. O teu gosto pela representação começa desde muito cedo. Tu tens uma formação na Escola Profissional de Teatro de Cascais. Sim. Porquê é que esta formação foi muito importante para ti? Olha, para já apanhou-me muito novinha, não é? Eu fui para a Que idade escola é de que teatro, tinha 14 anos. Porque é uma escola profissional, 10º, 11º e 12º. Nessa altura já sabias que Já. queria... Já. Que queria ser atriz? Sim. Já, desde os 4 anos. Tu és caso único. E eu acho que só não sabia antes porque não sabia o que era isso. Já desde cedo. Não, eu sempre soube, se calhar não dizia eu quero ser atriz, mas eu sempre soube que queria cantar, dançar, representar, brincar, sempre soube, desde muito pequenina. O meu avô, eu digo sempre isto porque é algo que me marca e eu acho que me define também. O meu avô, desde os meus 3, 4 anos, que me chamava teatrista. Eu sempre soube que seria o meu caminho. O teatro era Sim. a representação. Sim, a representação. Eu queria cantar, dançar, ser outras coisas que não eu, experimentar outras construções. Sempre soube. E quando descobri, obrigada Catarina Guerreiro, quando descobri que havia uma escola onde eu podia aprimorar essa arte, não tive dúvidas nenhumas. E foi sempre feliz, ou seja, foi sempre bom, sempre gostaste desse processo de estar a aprender na escola. Sim. Aliás, o processo de aprendizagem é um processo que me é muito caro. Eu continuei a estudar, mesmo depois de sair da escola de teatro, continuei a estudar e continuo com a ideia de querer fazer mais cursos, porque eu gosto mesmo de estudar. Mas sempre gostei muito de estudar teatro. E mesmo depois de quando acabei a escola, tinha um objetivo de todos os anos fazer pelo menos uma formação, um workshop por ano, pelo menos um, para ir ganhando novas ferramentas, porque isto de atualizar conhecimento. Claro, e é uma coisa que vai evoluindo e há várias técnicas, há várias formas de chegar às personagens e eu acho muito bom nós não nos esgotarmos naquilo que é o nosso músculo principal e na nossa estratégia principal. Acho que é muito importante irmos adquirindo novas fórmulas e conhecendo novas pessoas que têm novas técnicas. Eu acho que é muito importante. Mas a escola de teatro de Cascais a escola profissional de teatro foi transformadora. Porque tinha 14 anos e de repente quando nós estamos a estudar teatro e a arte de representar, também estamos a estudar o que é ser humano e naturalmente o que é que nós somos, não é? Quem somos nós? Para onde vamos? E tive mestres muito, muito importantes, desde o professor Carlos Carranca na área na disciplina de integração, que
que me deu muita coisa sobre mim, sobre o que é isto de ser cidadão, sobre o que é isto de nos darmos uns com os outros, de vivermos numa sociedade, de vivermos em democracia. Foi um professor assim muito carismático e que me deu mesmo muita coisa. Ele era... Foi o professor que mais impactou? Foi dos professores que mais me impactou, mas não foi o único. Felizmente, na escola de teatro há muitos professores que nos impactam, desde o Carlos Avilés, que é uma referência maior, não é? Óbvia, ao João Vasco, que eram os nossos professores de interpretação, e na minha altura nós éramos muito poucos a entrar, e eram estes dois professores que nos acompanhavam em termos de interpretação e que são dois mestres que sabem muito sobre a arte de representar e que trabalhavam connosco mesmo como se estivessem a esculpir em cada um de nós o ator que cada um de nós seria. E depois a Ana Coelho, que foi minha professora de estética teatral, em que falamos da filosofia, não é? Por trás do teatro, que me ensinou a pensar, basicamente. Eu sempre fui muito boa aluna, mas muito certinha, e um dia, quando nós tínhamos uma professora e depois ela veio substituir essa professora e deu-me um 14 num teste. E eu assim, o que é isto? 14? Mas eu disse aqui tudo o que a professora dizia. E ela, pois, disseste o que eu disse. Eu quero é saber o que é que tu achas disso. E eu de repente fiquei assim a olhar para ela. E foi ela que me ensinou a pensar. E não a reproduzir. Sim, e não a reproduzir aquilo que me diziam. Pois, eu acho que falta muito este exercício crítico, que é o que falta nas sobre escolas. O conhecimento, sim. E a Ana Coelho com o Carlos Carranca, que não, foi muito interessante, porque no primeiro ano de integração nós estudámos Os Bichos, de Miguel Torga, com ele, e cada uma das personagens, à luz de cada conceito que elas trazem, seja a liberdade, seja a fraternidade, seja... E foi muito importante para eu me perceber enquanto cidadã quem eu era, quem eu queria ser, que tipo de atriz é que eu queria ser, que tipo de pessoa é que eu queria ser. Foi mesmo muito importante. Uma formação brutal. É uma formação muito, muito intensa. É uma formação mesmo muito intensa. Porque não foi só arte de representação, foi muito mais do que isso. Mas eu acho que as escolas, todas elas, independentemente do que quer que nos estejam a ensinar, sejam elas profissionais, sejam elas universidades, sejam elas escolas básicas, de primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, eu acho que nos deviam ensinar muito mais do que dar-nos o conhecimento factual sobre as coisas, não é? Aprender a questionar esse Sim. processo. Sim. Eu só senti isso na faculdade, até então nunca senti isso. Tu fizeste o quê? Sociologia. Ah, que giro. Onde? Em Coimbra. Fiz em Coimbra. Uma das minhas disciplinas favoritas quando fui para a faculdade, sim. E só aí é que eu senti isso, o que tu estás a dizer, que sentiste, o que significa a democracia, o ser cidadão. Eu só senti mais tarde na universidade, até então nunca tinha sentido isso. E é interessante. Faz falta, faz mesmo falta. Tu depois também vais para a faculdade? Bem mais tarde, sim, bem mais tarde. Aí, com que idade é que foste tirar uma licenciatura em jornalismo? Em jornalismo, na Escola Superior de Comunicação Social, foi em 2009. Porquê que sentiste necessidade de... Porque eu gosto de estudar. Foi mesmo... Não querias ser jornalista? Querias... Não queria nada ser jornalista. E na altura tirei jornalismo, mas na altura lembro-me de estar dividida entre tirar Direito, tirar Psicologia, tirar Jornalismo ou Cozinha, na Escola de Hotelaria. Eclética. Na Escola Superior de Hotelaria. Eclética. Sim, porque a mim, eu não olho nada para as universidades como um lugar onde vais aprender a ser aquilo que queres fazer da tua vida, não é? Onde vais aprender uma profissão. Eu não olho para as faculdades assim, eu olho para as faculdades mesmo como um lugar onde vais aprender algo sobre alguma coisa, que depois podes usar ou não para a tua vida profissional. Eu acho que acabas sempre por usar, independentemente do curso que tu tirares, não é? Acabas sempre por usar na tua vida. Mas eu não vejo como um fim para uma profissão. E acabei por decidir por jornalismo precisamente porque tinha um leque muito alargado de disciplinas. Tinha Direito, tinha Economia, tinha Sociologia, tinha Psicologia, tivemos várias disciplinas, tinha História da Arte, tivemos mesmo várias disciplinas. E então achei que seria interessante, olha que giro, deixa-me saber um bocadinho mais sobre o mundo.
E então foi por isso. Nem e pior, nem era o caso de estar ou desempregada e com muito tempo para fazer coisas. Não, eu na altura estava a fazer um programa de televisão, estava a fazer uma série, estava a preparar a abertura do Teatro Rápido em Lisboa. E como é que foi conciliar esses trabalhos todos? Aconteceu bem, nem faltei muito à faculdade, conseguia ir às disciplinas todas, não fiz nenhuma disciplina por exame, fiz tudo no tempinho certo, nos 3 anos, não prolonguei nada ao curso, fiz tudo na altura que tinha para fazer, mas foi uma altura de muita correria Duro. mesmo. Olha, e em relação, falaste da televisão, estavas a apresentar? Uhum. Estava a apresentar o 5 dias, 5 causas, nos 3 anos. Era de estava canal? a fazer muita coisa. Da RTP na altura. Da RTP, ok. Já tinha passado para a RTP na altura, já tinha saído da SIC, já tinha passado para a RTP. Estava a fazer o Desafio Verde, entretanto fiz o 5 dias, 5 causas, entretanto, sei lá, muita coisa. Em 3 anos, muita coisa aconteceu. Qual é que foi o último projeto que apresentaste? O último projeto que apresentei para a RTP foi... No geral, não necessariamente para a RTP. Sim, foi o documentário, o Vírus, Parasitas Necessários. Sim. Okay. Tu gostas de apresentar? Gosto muito. Gosto mesmo muito, eu divirto-me muito a apresentar programas. Acho que fui encontrando o meu lugar dentro desta coisa da apresentação. Fui encontrando o meu lugar e gosto muito. O que é que isso significa? Porque é que foste encontrando o teu lugar? A tua identidade enquanto apresentadora? Sim, a minha identidade enquanto apresentadora e o meu género enquanto apresentadora. Qual é o teu género? Gosto mesmo muito de apresentar programas que vão além do entretenimento, que consigam quebrar este lado só do entretenimento e que vão além disso. O Mega Ciência, o Desafio Verde, o 5 dias, 5 causas. São programas que eu sinto que nos ensinam qualquer coisa, o Química das Coisas. Não ser só por entretenimento sem... Sim, eu acho que por entretenimento é ótimo. Sim, mas eu não me identifico tanto. Tem o seu espaço. Tem o seu espaço, como é óbvio. Eu não me identifico tanto. Também gosto muito daqueles grandes formatos em que tu consegues levar as pessoas a encontrar a sua vocação, a sua missão. Adoro, emociono-me muito com os programas com cantores e tudo mais. Acho muito bonito. Mas pronto, acho que cada um tem o seu claro. tem os seus lugares, claro. E eu gosto dos meus. Percebo. Olha, e o Moda Lisboa, como é que foi participar e desfilar? Foi uma experiência completamente fora de um leque de experiências que eu alguma vez julguei que ia ter, confesso. Mas lá está. Foi algo muito natural, porque vem de uma relação de amizade grande, não só com o criador, o Carlos Gil, que me tem acompanhado profissionalmente neste lugar das apresentações, não é? Veste-me muitas vezes para eu apresentar programas. Mas também a própria relação com a Showpress, que é a agência que faz esta ponte, que há muitos anos também me acompanham neste lugar de figura pública, que tem de se vestir nos seus programas, nos seus projetos, nas suas aparições públicas e nesse ramo que é a nossa vida. E então foi um convite que foi encarado com essa naturalidade de uma extensão de uma relação que já é muito casa e de amizade. Mas eu encarei assim totalmente como um papel, não é? Pus aquela model face e tal, e fiz o que tinha para fazer, mas diverti-me, foi giro. Boa, tu disseste que quem diria a miúda que nunca teve as medidas associadas aos padrões de beleza, agora está no Moda Lisboa. Sofreste muito com isso, com o facto de não teres? Eu não sofri porque não me deixei sofrer, sabes? Mas tive que trabalhar muito. O que é que isso significa? Significa que para fazer o que fiz tinha que provar 3 vezes mais que o merecia, não é? Eu via as minhas colegas a receberem convites para isto e para aquilo, e eu lá sempre que era chamada para alguma coisa, lá tinha de ir ao casting, fazer tudo certo. Está tudo certo. Eu acho que os castings, aliás, até acho que deviam acontecer mais vezes castings e menos vezes convites diretos, porque acho que faz sentido. Acho que faz sentido nós irmos nos experimentar e quem está a escolher poder ver quem é que está mais apto ou mais afinado
com o projeto. Mas sempre tive de trabalhar muito mais do que as minhas colegas, sim. Sentias isso? Sentia, tinha a certeza. E achas que já ultrapassámos esses padrões de beleza? Não ultrapassamos. Acho que Melhorou estamos, um bocadinho ou não? acho que estamos a discutir mais e a reclamar mais e a falar mais sobre isso, mas liga à televisão. Liga à televisão e tens a tua resposta, não é? O Pois. padrão ainda se mantém muito o normativo. Mas acho que se está a falar mais sobre isso, acho que se está a querer quebrar esse padrão, mas ainda estamos muito formatados, isto ainda está tudo muito estruturado. Pois. Não é? Nós próprios, a relação que temos com o espelho, quando nos olhamos ao espelho, ainda nos olhamos com essas lentes, não é? Ainda nos rejeitamos muito em muita coisa. Portanto, ainda há um trabalho muito longo a fazer. Eu tenho pena, é óbvio que eu tenho pena, porque acho que o que devia contar num lugar de comunicação é a capacidade de comunicação das pessoas, não é? Não as características. E não as características físicas. Mas cá estamos para lutar por elas. E na arte da representação também, por exemplo, um jovem negro tem que... Se calhar já começa a mudar, mas é aqueles papéis, só dá para aqueles papéis. Sim, já começa clássicos. a mudar, porque também há uma revolução social em relação a isso, não é? E há até uma maior consciência em relação ao que estamos a fazer e ao poder de recusar determinadas coisas. Mas sim, ainda temos muito para fazer. Ainda temos muito para fazer. Eu acho que felizmente as pessoas já começam a perceber que existem atores negros em Portugal e atores mestiços em Portugal e atores chineses em Portugal. Já começam a perceber isso. Mas também ainda falta muito para ficar como algo internalizado e vivido mais a sério. Acho que ainda falta um bocadinho. Pois. Olha, e agora queria falar de uma outra veia que tu tens, ilustradora. Não sei bem se é uma veia. Acho que é só uma artériazinha muito curta. mas pá, tu tens muita coisa mesmo. É Eu verdade. acho que somos todos, sabes? Mas se calhar há pessoas que não têm tanta capacidade de explorar essas eu habilidades. acho que nós nos habituamos ao conforto de pôr uma Gavetas. pessoa numa caixa e entendê-la segundo aquele lugar, não é? E fazemos isso até connosco. Mas eu estou num lugar muito diferente da minha experiência e da minha vontade de viver. Eu acho mesmo que nós, a frase não é minha, mas alinho com ela profundamente mesmo, que nós somos a soma das nossas experiências e que nós só vamos saber quem somos no fim de todas as nossas experiências. Portanto, até lá eu quero viver ao máximo todas as experiências e sem aquele peso de ter de ser ótima ou ter de ser perfeita. Eu quero é ser feliz. Eu quero é ser feliz. Portanto, se me aparecer um desafio em que eu vou ter de pintar, eu vou atrás dele porque eu gosto, eu divirto-me. Agora, se vou agradar à academia, talvez não, mas também não é esse o meu propósito, não é? Não pensas tanto, pá, quer ser a melhor a fazer isto? Não, quero ser o melhor que eu puder ser. Sou muito exigente comigo, não abraço as coisas levianamente. Abraço as coisas na medida daquilo que eu acho que são as minhas capacidades e as minhas vontades. Há muita coisa que faço que nem sequer torno público, não é? Que são só coisas minhas, mas faço-as porque me deixam feliz. E acho que nós vivemos sempre muito atrás desta aprovação dos outros, a aprovação social, a aprovação deste, a aprovação daquele. E nós não precisamos disso para sermos felizes. Aliás, nós não precisamos de quase nada dos outros para sermos felizes. Precisamos da sua companhia, da interação, mas nós não precisamos da aprovação dos outros. Ninguém precisa de me dizer pintas muito bem para eu ficar feliz por ter pintado um quadro que pode só ficar em minha casa, está tudo certo. É preciso desconstruir essa ideia, não é? Isso também tem a ver muito com questões psicológicas, terapia, às vezes alguma... Sim, eu acho que nós enquanto ser humano estamos sempre à procura de pertença. Da aprovação, sim. Da pertença, da aprovação, da pertença. A pertença passou a passar, passa a redundância, por esse lugar de aprovação. E nós queremos pertencer e queremos ser aceites e queremos ser acarinhados e queremos que nos apapariquem, por assim dizer. Mas eu acho que nós, enquanto pais desta nova geração, temos de ter muita atenção a isso, não é? Porque nós preparamos os nossos miúdos para estarem sempre à espera da aprovação. Eles fazem um risco e nós já dizemos: ai, que lindo!
lindo, és o mais lindo, é a coisa mais linda do mundo e é não sei o quê. E acho que muitas vezes depois não preparamos para um ajuste com a vida, não é? A vida não nos está sempre a dizer que somos os mais lindos e os melhores e os mais fofos e os mais isto e os mais aquilo. Vão ter de bater com a cabeça. Sim, têm de bater com a cabeça e nós também temos de ajustar um bocadinho as expectativas para depois não criarmos uma geração tão carente quanto a nossa é. Mas tens pintado? Eu pinto. Ok, pintas Eu regularmente. pinto regularmente. É a tua forma de terapia ou não? É um bocado, é um bocado. É um lugar onde eu me evado, é um bocadinho a minha meditação. Ok. Perco-me mesmo ali de volta das tintas e das telas e fico ali, de vez em quando não sai nada de jeito e volto a pintar por cima e deito fora e tudo mais. Mas o processo é ótimo. Ok. Ajuda-me a pensar, ajuda-me a não pensar, ajuda-me a distrair, ajuda-me a relaxar. É ótimo. Espetacular. Olha, Cláudia, estamos mesmo a chegar ao fim. Sim. Gostava de te pedir agora para terminar uma recomendação cultural. Já falámos imenso teatro, mas podes recomendar alguma peça, a tua peça, claro, A Casa com Árvores Dentro, mas para além disso, algum filme, alguma série que estejas a ver, que queiras recomendar, algum livro, Sim. qualquer coisa, para terminar. Olha, se calhar recomendo o livro da Cristina Gomes, que estou a ler, O Furriel Não É Nome de Pai, que é um livro que fala um bocadinho sobre estes filhos que nasceram da presença dos militares portugueses nas colónias, não é? Nas ex-colónias portuguesas. Estes filhos que acabaram por ser filhos de ninguém, filhos do vento, filhos que não são reconhecidos pelos seus pais. E que ficam ali perdidos num lugar de não pertença, de não identidade. Porque no sítio onde nascem são filhos dos colonos, são mais claros, não são identificados como alguém da terra, alguém que pertence, são identificados como filhos do inimigo. E pelos seus pais também não são reconhecidos porque vieram-se embora e deixaram-nos lá. Muitos nem sequer reconhecem a filiação, não é? A paternidade. E fala um bocadinho sobre isso e conta-nos um bocadinho algumas histórias dessas que eu acho que dá-nos muito que pensar sobre estas questões de identidade, de pertença, de vidas e do que foi também o nosso processo de colonização, descolonização. Interessante, muito interessante. Olha, Cláudia, muito obrigado. De nada. Por esta conversa. Obrigada. Passou num instantinho. É verdade. Foi bom desconstruir contigo também. Muito obrigado. Ficamos então por aqui. Cláudia Semedo no Desconstruir, da RDP África, entrevista por Tomé Ramos, produção e realização de Ruth Tavares. E muito obrigado a todos por verem e ouvirem e até para a semana.